se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico de contabilidade voltado para a tua aprovação, seja no exame de suficiência, seja em concurso público, e vamos juntos, né, construir essa tão sonhada aprovação. Que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Hoje o tema vai ser simuladão de custos, né? Esse que foi o tema mais votado por vocês aqui para nossa aula de hoje. E aí, vamos tocar aqui um mini simulado, ó, só com questões de custo para a gente poder afiar o machado, né? Custos é sempre uma disciplina danadinha, né? Um pouco mais traumática, né? Um conteúdo um pouco mais difícil, né? Normalmente o pessoal não vem com a base boa da faculdade, então o pessoal normalmente tem um pouco mais de dificuldade nesse conteúdo. Mas vamos responder com muita calma, com muita tranquilidade, bem devagarzinho, cada uma das questões para você sair daqui aprendendo efetivamente na prática como é que esse conteúdo é cobrado em prova, para você saber marcar o X na alternativa correta e conseguir chegar ao resultado da tão sonhada aprovação. Legal? Gente, mas antes da gente começar, me dá aquele feedback aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem. Tudo certinho? Enquanto vocês vão falando aí, deixa eu beber aqui um carocinho d'água. Beleza, beleza? Maravilha, todo mundo ouvindo bem, o áudio está legal, show de bola, muito bom. Gente, então vamos lá. Só para poder contextualizar, né, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, coloca primeira vez aí no chat para eu poder saber. E se você já vem assistindo as aulas de longa data, coloca Ninja Pipoqueiro aí no chat, só para eu poder saber como é que nós estamos aqui, né? Para poder contextualizar, para você que está aqui pela primeira vez assistindo a aula, né? Eu sou o professor Oswaldo Marques. E há mais de 10 anos eu treino estudantes e profissionais da contabilidade a conseguirem aprovação no exame de suficiência e em concursos públicos, né, que envolvam a disciplina de contabilidade, obviamente, né, para que você consiga chegar aí ao resultado da tua tão sonhada aprovação. E toda semana nós temos aqui o nosso encontro marcado, sempre ao vivo às 20 horas, para a gente poder ter a nossa aula gratuita rolando aqui no YouTube. E quem escolhe o tema dessa aula são vocês, né? Então, toda terça-feira aqui nós temos a nossa aula. Na segunda-feira lá no Instagram a gente faz a votação do tema da aula, né? Vocês que escolhem o tema da aula. E o tema mais votado é o tema que eu trago para cá, para a gente poder rodar, né? E aí essa aula fica gratuitamente disponível por algum tempo aqui, depois ela sai do ar. E aí quem é aluno da Turma Ninja vai ter acesso à gravação dessa aula dentro do portal do aluno. Legal? Beleza, beleza? Maravilha! Show de bola, show de bola. Então vamos lá, vamos tocar o barco aqui, fazer a coisa acontecer. Se você não baixou o seu mini simulado de custos, tá, gente? Tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode fazer o download, né, dessa apostila com as questões que nós vamos trabalhar aqui hoje e a gente vai responder aqui individualmente cada uma dessas questões. Legal? Então, ó, delícia, vamos para cima. Então, bora lá, pessoal. Primeira questãozinha da nossa aula de hoje, com muita calma, com muita tranquilidade, para a gente ver no passo a passo como é que acerta essa questão aqui, ó. Vamos lá. As seguintes informações referentes ao processo de produção de um determinado período foram obtidos nos registros de uma empresa fabril. Beleza, ele deu aqui os dados e ele pergunta para a gente, ó, com base nessas informações, o valor do lucro operacional obtido por meio do custeio por absorção e pelo método de custeio variável. Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, ó, apresentará uma diferença de quanto, né? Então a gente vai ter que calcular por aqui
a gente vai ter que calcular por aqui e fazer a diferença de um para o outro, né? Lembrando que quando a gente leva em consideração o custeio por absorção, a gente está estudando aqui, ó, no levantamento, os gastos, os custos variáveis e aqui os custos fixos, né? Esse custo fixo ele passa por um processo de rateio, né? Já no custeio variável, a gente só leva em consideração o próprio custo variável. Oswaldo, e o custo fixo, o que que acontece com ele? O custo fixo ele é tratado como se fosse uma despesa dentro da estrutura na composição do custeio variável, né? Porque ele não rateia o custo variável. Legal? Então, isso aqui é a base que você precisa saber para poder acertar uma questãozinha dessa aqui na prova. Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo que a gente precisa fazer. Gente, um detalhe muito importante que eu sempre gosto de trabalhar em aula, e aí volta para mim aqui, produção, é o seguinte, ó. Eu sei que custo é aquela disciplina traumática, né? Isso aí eu já tenho consciência plena e absoluta, né? Que você vem com aquela dor assim no coração, Oswaldo, que foi o Satanás que inventou a disciplina de custo, né? Calma, né? Vamos colocar o anjinho da guarda aqui para você poder aprender o conteúdo. A única coisa que eu quero é que você se permita. Porque se tu bota na tua cabeça, eu nunca vou aprender custo na minha vida, fala minha Nossa Senhora. Ai, calma, brincadeira, tu não acha que vai dar uma catarrada aqui no meio da aula, né? Só para descontrair, para poder deixar o clima mais leve, para tu aprender o conteúdo. Se permita. Coloca assim no chat, eu me permito. Que é para poder saber que você vai absorver o conteúdo. E ó, do mesmo jeito que eu faço lá com os nossos alunos da Turma Ninjas, né? Nos nossos preparatórios, seja para concurso público, seja para a prova do exame de suficiência, eu sempre dou o passo a passo de como é que responde cada uma das questões. Um checklist cirúrgico de como é que você acerta cada uma das questões na prova, eu sempre faço isso nas aulas lá com os nossos alunos da Turma Ninjas e vou fazer com vocês aqui também, tá? Então, para todo o conteúdo tem um checklist, Oswaldo? Para todo o conteúdo tem um checklist. Hoje a gente vai estudar custos, então vou mostrar para vocês aqui um pedaço, né, um pouco desse checklist de custo. Não dá para te mostrar tudo em uma aula só, mas do que a gente vai ver aqui já vai dar uma bagagem bem legal para vocês, beleza? Então, vem para cá comigo aqui, ó. Ah, detalhe, produção, deixa aí mesmo, ó. Se você já está gostando dessa aula, ela está legal para você, você já me acompanha de longa data, não esquece de deixar o seu like no vídeo, né? Se inscreve no canal e compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês aí que também estão precisando aprender custos aí para poder conseguir passar na prova. Legal? Volta para mim, produção, vem comigo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trabalhar primeiro o custeio por absorção, certo? Lembrando que no custeio por absorção a gente tem que trabalhar a questão do rateio do custo fixo, né? Porque no custo variável não precisa. Muito bem. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. Preciso trabalhar com o custo fixo primeiro. O que eu tenho de custo fixo? Eu tenho 125 mil. Ó. Beleza. Eu tenho 125 mil de custo fixo para uma produção de 12.500 unidades. Está vendo aqui? Ó? Então vamos lá. Ó. Se eu gastei 125 mil para produzir 12.500 unidades, então significa dizer que o meu custo unitário, unitário fixo, né? Meu custo fixo unitário é de R$10. Tá aqui ele. Beleza, show de bola, maravilha. O que nós vamos fazer agora? Olha o que a questão falou pra gente. Ó. A questão está dizendo que houve uma venda de 80% do que foi produzido, tá vendo? Então, eu posso utilizar as 125 mil reais em unidades, perdão, é 125 mil reais que foi gasto? Não, porque eu não vendi tudo, ó. Eu vendi 80%. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou pegar os 80% das 12.500 unidades que foram produzidas, né? 80% de 12.500 dá 10 mil, ó. Vezes os R$10, que é o valor unitário, então eu tenho um gasto de 100 mil. Então, 100 mil seria o nosso custo fixo rateado, né? Proporcional, digamos assim, não é nem rateado, né? Porque aqui só tem uma unidade, a gente não está falando de rateio ainda aqui nesse momento. Seria um custo fixo proporcional, digamos assim, né? A quantidade de unidades que foram vendidas, né? Muito bem, show de bola. Primeiro passo resolvido, calculamos o custo fixo unitário o custo fixo proporcional do período. Agora vamos trabalhar com o custo variável. A questão está falando para a gente que de custo variável, o que eu tenho aqui, ó? Despesa, custo variável aqui, ó, R$15 por unidade. Ó. Então, eu gastei R$15 por unidade. Mas são quantas unidades? 80% das 12.500 unidades que foram produzidas. Então, são os mesmos 10 mil aqui, ó, certo? Então, 15 vezes 10 mil dá 150 mil. Então, eu tenho 150 mil de custo variável dessa minha operação. Legal? Beleza, beleza?
Show, show de bola. Muito bom. E a questão também me deu que eu tenho aqui de despesa variável, 3.500. 3,50, né? 3,50 de despesa variável, né? Que vezes as 10 mil unidades, né? Que é os 80% dos 12.500, daria 37.500. Muito bem, deixa ela aí. Bom, o que a questão tá pedindo para a gente? A questão está me pedindo o lucro operacional. Gente, se está me pedindo o lucro operacional, o que vai acontecer? O que eu tenho aqui de preço de venda? Quantidade, receita aqui, ó, 400 mil. Vamos colocar lá para cá, ó. Beleza, show de bola. O que eu tenho? O que eu tenho de custo variável, né? O que eu tenho de custo nessa nossa operação? O meu custo total aqui dessa operação vai ser quanto? O meu custo variável mais o meu custo fixo, não é assim? Pois bem, o que eu tenho de custo fixo aqui, ó, 100 mil. E o que eu tenho de variável? 150. Opa. Deixa eu colocar aqui, né? Fica mais fácil. Aqui é o meu custo variável mais o meu custo fixo, né? Então eu teria o que aqui? Eu teria o 150. A letra feia, né? Paciência comigo aí, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó, 150 mais os 100. Então aqui eu tenho 250 mil de custo, né? Seria o custo fixo mais o custo variável. Na parte das minhas despesas, o que eu tenho? Eu tenho a despesa variável mais a despesa fixa, né? O que eu tenho de despesa? A variável, eu tenho 37.500, mais o que eu tenho de despesa fixa? 50 mil aqui, ó. Mais 50 mil. 5, 6, 7, 8, né? Então eu tenho aqui, opa, volta. Espera que eu coloquei um zero a mais. Pronto. Então aqui eu tenho 5, 6, 7, 8, eu tenho 87.500. Está aqui eles aqui, ó. Beleza. Então, de lucro, né, que essa operação deixou para mim, foi efetivamente quanto? 400 menos 250 mil menos 87.500, que dá igual a 82.500. Então, perdão, 62.500. Então, na verdade, ele quer a diferença, né? Então, tem que calcular os dois, né? Então, a gente vai ter que fazer o outro cálculo também. Mas pronto. Então, a parte do custeio para absorção está resolvida. Vamos, então, para o custeio variável. No custeio variável, lembra que a gente só leva em consideração o que vai ser variável, né? Então, vai dar uma diferençazinha aqui, ó. Então, veja, quando eu estou trabalhando aqui o variável, veja, o que eu tenho de custo aqui, ó. Vamos lá. O meu custo variável vai ser o mesmo, né? Que no caso é 150 mil, certo? 150 mil. 150 mil. Agora, aqui é onde está a pegadinha que a gente precisa prestar atenção aqui, pessoal, ó. Onde é que está a pegadinha? Veja só. Quanto é que eu tenho de custo fixo de produção? 125 mil, ó. 125 mil reais, mais 125 mil reais. Lembra que eu falei para vocês, preste atenção nessa parte aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês que o custeio variável, ele não leva em consideração o custo fixo? Que ele é tratado como se fosse despesa? O que isso significa dizer? Significa dizer que nesse caso ele não passa por rateio. Ou seja, ele não é dividido. Deixa eu botar mais para ali. Ele não é dividido. Ele vai no todo. Então vai ficar 150 mais 125, que dá 275 mil. Ó. Tá vendo? Lembrando, nesse caso aqui, o custo fixo não é rateado, certo?
Já as despesas permanecem as mesmas, né? Tanto as fixas como as variáveis aqui, ó. Ó, os 87.500 que a gente calculou, né? Que seria os 37.500 daqui, mais os 50 mil que tem aqui, ó. Despesa não é rateada, né? Então aqui a gente vai colocar o mesmo valor, 37.500 mais os 50 mil, ó, que dá igual aos 87.500. Pronto, então tá aqui os valores, ó. Então o que eu vou fazer agora? 400 menos 275 menos 87.500, que dá igual a 37.500. Beleza. Só que eu não quero o valor do custeio variável, nem quero o valor do custeio por absorção. Eu quero a diferença entre eles. Então o que eu vou fazer? Aqui o do custeio por absorção, que deu 62,5. Aqui o do custeio variável, que deu 37.500. E o valor do resultado dando igual a 25 mil reais de diferença, né? Que foi o que a questão pediu para nós aqui, ó. Então, primeira questão, gabarito, item B de bola, né? Então, já coloca aí para mim no chat, deixa eu ver. Questão 1 de 6, né? Como é que vocês estão aí, ó? Acertaram, erraram, deu certo, deu errado? Como é que ficou para vocês? Coloca aí para mim no chat para a gente poder saber, tá? Muito bem, primeira questão resolvida. Vamos então para a nossa questão de número 2. E a questão de número 2, que é lá na prova do exame de suficiência, ela diz assim, ó. A empresa Aços Planos S.A. produz 2 produtos de um único departamento e utiliza o método do custeio por absorção para apropriação dos custos e avaliação do estoque. Beleza, então ele já deu aqui para a gente o nosso critério que vai ser adotado, né? Custeio por absorção é o que mais cai na prova, né? Custeio variável também cai, mas não com tanta frequência, né? O custeio por absorção é o campeão. Para a apuração dos custos de produção no mês de dezembro de 2021, foram apuradas as seguintes informações. Ele deu aqui as informações, ele pergunta: os custos indiretos de fabricação do mês de dezembro de 2021 foram devidamente rateados e alocados aos produtos. Beleza. Com base nessas informações, e que ainda considerando que não havia saldo inicial nem final de períodos em elaboração no mês de dezembro de 2021, o custo de produção do produto A e do produto B, respectivamente, foram iguais a quanto, né? Então vamos lá para a nossa questão. Os custos indiretos de fabricação do mês de dezembro foram devidamente rateados, alocados aos produtos, né? Muito bom, show de bola. Então, eu já tenho aqui a minha base de rateio que a questão já colocou, né? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos somar o custo direto, porque o que é o custo total? O que é o custo total? É somar o meu custo direto mais o meu custo indireto, né? Esse custo indireto é o custo que precisa passar pelo rateio, né? E o custo direto é somar as quantidades, né? Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui de mão de obra direta, ó? De mão de obra direta dos produtos A e B, 10 e 15. Então, 10 e 15 é o valor da minha mão de obra direta. Beleza. Então, eu tenho 10 e 15 para uma produção de 1.500 e 3.000, ó. Então está aqui o valor total do meu custo com mão de obra, né? Já que eu pago R$10 por cada unidade, R$15 por cada unidade, e aqui foram produzidas 1.500 aqui e aqui 3.000. Muito bom, show de bola. Então, mão de obra direta resolvida. Boa. Agora vamos para a matéria-prima, que é o segundo ponto que nós temos aqui, ó. 20 e 25. 20 e 25. Que vai para a mesma quantidade que nós estamos trabalhando, né? De 1.500 com 3.000. Então, chegou aqui no valor de 30 mil e de 75 mil. Beleza, show de bola. Aqui é a depreciação, aqui é os custos totais com embalagem. Ok. Então, aqui na parte do meu custo direto, eu já tenho aqui, ó, meus 15. 15 daqui com 15 daqui. Aí eu tenho 45 daqui com 45 daqui. Aqui 30 com 75. Tá aqui, ó. Pronto. Minha parte do variável já está colocada. O que eu tenho agora de fixo, ó? Vamos aqui, ó. Vamos trocar aqui a caneta aqui para a gente poder ter uma cor diferente para dar o destaque. Minha depreciação, ó, 40 com 60. 40 com 60. Meus custos com embalagem, ó, 7,5 com 22,5. 7,5 com 22,5. Ok. E aqui os custos indiretos, que já foram rateados, ó. 3 com 6. E por fim, o 3 com 9. O 3 com 9.
Pronto. Então aqui eu cheguei num valor total do custo da minha operação de 98.500 e 217 e 200 e... Opa! 98.500 com 217.500, gabarito, item B de bora comemorar, né? Então tá aí, segunda questão, B de bola. Coloquei para mim no chat, vamos lá. Questão 2 de 6, né? Quantas vocês acertaram até agora aí? Coloquem para mim no chat para eu poder saber. E, gente, produção, volta para mim aqui, só para a gente poder dar aquele alerta de sempre, né? Como eu sempre falo para vocês. Oswaldo, o conteúdo não tá entrando na minha cabeça. E olha que tu tá colocando um passo a passo, como é que eu sou jumento desse jeito e não aprendo o conteúdo, minha Nossa Senhora. Calma, calma que vai dar tudo certo. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês e que vocês guardem assim lá no fundo da entranha do coração de cada um de vocês. Gente, não dá pra poder ficar bom do dia pra noite. Alguma coisa que você já fez, você ficou bom assim no estralar de dedo? Ficou, cara, tô punk aqui, fiquei, beleza. Produção, responde aí pra mim também, produção. Tem alguma coisa, farracinha ou então farracinha, pra poder saber, tá? Tem alguma coisa que você ficou excelente assim do dia pra noite, sim ou não? A produção tá fazendo assim pra mim, ó, tá vendo? Oswaldo, você também ficou bom em contabilidade do dia pra noite? Não, gente, eu já faço isso há mais de 10 anos, né? Então assim, pra eu chegar no nível que eu cheguei aqui, né, a gente ralou pra caramba pra poder construir toda essa bagagem de conhecimento que nós temos hoje, tá? Então não se preocupe se de repente não encaixou perfeitamente o conteúdo no teu juízo. Isso é um processo gradativo. Terminou a aula, de repente, volta, assiste de novo, né? Para você poder ir se aperfeiçoando, e poder treinando, praticando. Com o passar do tempo, você vai melhorando, beleza? Volta para mim, produção. Vamos lá, ó. Segunda questão foi para conta, gabarito B de bola. Vamos então para a nossa questão de número 3. Ela diz assim, ó. Questãozinha da CESP. Para auditor de tributos municipais, ela diz assim, ó. Uma empresa industrial fabrica e vende um único produto. Beleza. Em 2019, os custos e os outros dados operacionais relacionados ao referido produto foram os seguintes. Ele deu aqui a composição. Beleza. E aí, por fim, ele pergunta, a partir dos dados precedentes, assinale a opção que apresenta os valores que correspondem ao custo unitário de fabricação do produto em 2019, calculado pelo custeio por absorção e pelo método do custeio variável. Muito bem, então vamos lá fazer nossa composição. Gente, recomendação, tá? Recomendação. O que é mais fácil de calcular, gente? O custeio por absorção ou é mais fácil calcular o custeio variável? Resposta, é mais fácil calcular o custeio variável. Por que, Oswaldo? Porque ele só leva em consideração o que é variável. Então o fixo não entra na composição. Então o que eu tenho de variável aqui nessa minha conta aqui, ó? Aqui, ó, variáveis. Eu tenho um 12. Aqui. Eu tenho 7 da mão de obra. Tá aqui. Custos indiretos variáveis de 2. Tá aqui, ó. Pronto. Beleza. Aqui são despesas, né? Não vai entrar na composição. Então, o que eu tenho são esses 3 bonitão aqui. Muito bem, beleza. Então tá aí, ó. O que eu tenho de variável? 12 com 7 com 2. Oswaldo, quanto é 12 mais 7 mais 2? 21. Pronto, acabou a resposta. 21 é a nossa resposta. E se eu vier para cá, ó, truco, truco, truco e truco. Só tem 21 aqui, ó. O item D é a nossa alternativa correta. Ó. Produção, volta para mim. Volta para mim. Aí. Aí você bota a mão na testa e diz, eu não acredito que era só isso. Como é que eu botei? Como é que eu erro uma questão dessa? Será tão simples desse jeito? Gente, tem um ditado que diz assim, ó, o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos preparados. De repente você não estava com os olhos preparados, mas você está agora. Então fica tranquilo que você está aprendendo, você está amadurecendo, você está evoluindo com o passar do tempo. Mas Oswaldo é porque ficou muito fácil, eu sei. Né? E é essa a intenção, é que vá melhorando com o passar do tempo a ponto de você ficar fera, afiado. Certo? Então, moral da história. Começa pelo que for mais fácil. Porque às vezes tem a resposta lá que tu não precisa nem terminar de resolver. Volta para mim aqui, produção, ó. Ó, a gente viu aqui, o único que tem 21 é o item D. Então, eu já posso concluir que o item D é a alternativa correta, né? Porque os outros não têm. Precisaria calcular o 33 aqui, ó? Não. Vou calcular a título de conhecimento, porque a gente está aqui para poder aprender. Mas no dia da prova não precisaria. Então, ó, você ia ganhar um tempo enorme aqui, ó. Mas vamos lá, ó.
Como é que eu calculo pelo custeio por absorção? Lembrando que no custeio por absorção eu tenho um custo variável mais o fixo, né? Que ele entra aqui na composição. E o que eu tenho de fixo aqui, ó? 120 mil unidades, né? Para uma produção de 10 mil unidades. Então vamos lá, ó. Então 120 dividido por 10 dá igual a 12. O que é o 12, Oswaldo? É o nosso custo fixo unitário. Bom, para achar o nosso custo total, eu pego o meu custo direto e somo com o meu custo indireto, não é assim? Muito bom. Show de bola. O que eu tenho de direto? Está aqui embaixo. 12 com 7 com 2, que deu 21. Ó. Então você vai colocar aqui o 21. Beleza. E o que eu tenho de variável? De variável não, perdão, né? 21 já é o nosso variável, né? Então ficaria 21 mais os 12 daqui, ó. Mais os 12 daqui, ó. Que daria 33, né? 33 como sendo a nossa alternativa correta. Então, de fato, item D de doido é a nossa alternativa correta. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entrando na nossa questão de número 4 aqui agora, ó. Uma questãozinha da FGV, questãozinha encardida, né? A FGV tem sempre umas questãozinhas chatas no dia da prova. E ela diz assim, ó. Uma fábrica produz mensalmente 100 caixas grandes e 200 caixas pequenas. Ó. Então, vamos colocar aqui os dados da questão para a gente poder não se perder. Ó. São 100 grandes e 200 pequenas. Muito bem. Todas as caixas são produzidas integralmente no mês, de modo que não há estoque de matéria em processo. Beleza, então tudo que eu produzi eu termino. Os gastos com matéria-prima da produção das caixas grandes sai de 20 e da caixa pequena é 6. Então, aqui, caixa grande e aqui a caixa pequena. Beleza. Além disso, os custos indiretos mensais de fabricação são de 80 mil. Então, eu tenho 80 mil aqui de custo indireto, rateado de acordo com o gasto da matéria-prima utilizada. Oswaldo, o que foi que ele deu aqui? O que foi que ele deu aqui? Ele deu o critério de rateio. Ele deu a forma como esse gasto vai ser rateado. Ele deu o critério de rateio. Ó. Pronto, beleza. Os custos indiretos mensais da fábrica grande, de acordo com o custeio para absorção, é igual a quanto? Então vamos lá. Ó. Gente, o que eu tenho aqui de matéria-prima, né? Que é o nosso primeiro passo aqui, ó. Eu produzi 100 e aqui eu produzi 20. Aqui meu custo é de 20 e lá meu custo é de 6. Pronto. Então aqui eu tenho matéria-prima 2.000 da grande e tenho 1.200 da pequena. Pois bem, vamos então para o segundo passo agora. O segundo passo é em relação à questão da matéria-prima total que foi utilizada, né? Porque aqui, ó, o que eu tenho de matéria-prima? 2.000 aqui do produto grande, mais 1.200 do produto pequeno, né? O total com matéria-prima, 1.200 com 2.000 dá igual a 3.200. Para a gente poder calcular aqui a proporcionalidade, a gente vai pegar 2.000 e dividir por 3.200, 1.200 dividir por 3.200. Para a gente poder achar esses percentuais aqui, ó. Mas sabe para que eu quero esse percentual? Porque a questão está dizendo que isso é o nosso critério de rateio, ó. O nosso critério de rateio. Muito bem. Show de bola, maravilha. Então, seguindo aqui o bonde, 2.000 dividido por 3.200 dá igual a 62.500. Troco. E 1.200 dividido por 3.200 dá 37,5, que dá 37,5%. Então pronto, achei aqui os percentuais. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse percentual e vou ratear no meu custo indireto. Quanto é o meu custo indireto? 80 mil. Ó. Então o que eu faço? 62,5 vai para o produto grande e 37,5 vai para o produto pequeno. De forma que eu fico aqui ó, com 50 mil e 30 mil. Beleza? Show de bola. Só que é o detalhe, a questão está pedindo para a gente só da caixa grande, ou seja, só desse bonitão aqui, ó. Então aqui a nossa resposta é 50 mil, item D de dado. Legal? Ah, gente, uma coisa importante, antes de a gente avançar aqui para a nossa próxima questão, coloque aí para mim no chat, né? Fizemos 4 questões de 6, das 4, quantas vocês acertaram até agora? Coloque aí para mim no chat para eu poder saber. Coloque aí para mim. Enquanto vocês vão me respondendo aí, deixa eu aproveitar aqui e beber aqui um golinho d'água. Gente, é sempre importante
essa parte de responder questões, né, para a gente poder ir testando o conhecimento e ao mesmo tempo ir aprendendo na prática como é que o troço cai na prova, né? Porque aqui é na hora que a gente bota no pega para capar que a gente consegue ver efetivamente como é que está o nosso desempenho, como é que está o nosso resultado, como é que está o nosso percentual de acerto, né, que de fato é o mais importante que faz com que a gente passe no dia da prova, né? Para poder passar a gente tem que acertar mais do que errar. A matemática é simples nesse aspecto, né? E pessoal, antes da gente continuar aqui para a nossa próxima questão, quero só fazer um convite para vocês aqui, né? Um convite bem legal que vai acontecer na próxima semana, dia 14 e dia 15 de março, próximo sábado e domingo, vai rolar o curso Operação Receita. O que é o curso Operação Receita, Oswaldo? É um curso onde eu vou ensinar, é um curso de contabilidade voltado para concurso público de carreira fiscal, com salários que variam aí de 20 a 50 mil reais por mês, né, para que você possa ser aprovado em um concurso, seja para auditor fiscal da Receita Federal, da Receita Estadual. Tem concursos aí que estão, vários concursos aí que estão para poder abrir em 2026, também alguns para 2027, né? Já tivemos o curso da Cefaz, já tivemos aí a prova da Cefaz São Paulo, vai ter concurso para Cefaz aqui do Ceará, vai ter concurso de Goiás, Santa Catarina, Alagoas, né? Vai ter concurso para Cefaz de Brasília, enfim, vários concursos aí, Roraima, Rondônia, né, que tem salários até maiores, né, na casa dos 40 mil reais, enfim. Então, temos aí vários concursos aí para poder acontecer ao longo desse ano 2026 e ao longo de 2027, e uma baita de uma oportunidade que talvez você nem esteja atento para o que vai acontecer. Mas, Oswaldo, eu estou estudando para a prova do exame de suficiência. Ok, você não vai perder o foco da prova do exame de suficiência, não. Até porque todo o conteúdo de contabilidade que você está estudando na prova do exame de suficiência também pode ser aproveitado para concurso público. E aí onde está? Você não percebeu ainda, talvez não tenha caído a ficha, mas você pode fazer uma dobradinha e estudar ao mesmo tempo para a prova do exame de suficiência e estar estudando também para a prova de um concurso público, né? Porque aí você passando na prova do exame de suficiência lá, que vai acontecer, né, daqui a pouco, né? Então o que você vai fazer depois? Você vai pegar e você vai dar continuidade no teu estudo para você conseguir passar numa prova de concurso. Gente, vamos ser bem franco aqui entre eu e você, tá? Qual é a empresa que paga um salário inicial entre 20 e 30 mil reais tendo zero de experiência na contabilidade? Coloca uma empresa para mim que paga entre 20 e 30 mil reais de salário inicial, podendo chegar em fim de carreira na casa dos 50 mil, com zero de experiência na entrada. Nenhuma. Não tem nenhuma empresa capaz de fazer isso. E não é porque a empresa seja boa ou ruim, não. É porque a iniciativa privada, né, você tem que ter experiência prática de mercado para poder entrar. Não tem jeito. Não tem como você entrar para poder assumir um cargo de gerência, né? Porque se você vai ganhar 20, 30 mil reais, você tem que ser um gerente, né? Pelo menos, né? Você vai ter que estar com um nível de conhecimento técnico bem apurado para poder chegar num nível de patamar de salário igual a esse. Mas na parte do concurso público, você pode ingressar com o salário inicial na casa dos 20 mil reais, desde que, obviamente, que você seja aprovado no concurso. E é exatamente isso que a gente vai fazer no curso Operação Receita. Te ensinar a contabilidade cobrada em concursos públicos para que você seja aprovado. Então você vai fazer literalmente uma dobradinha. Você vai estar estudando para a prova do exame de suficiência, porque a contabilidade é a mesma, e você vai estar estudando aí para a prova de um concurso público. E sabe o que é o melhor? Gente, sabe quanto é que é o valor do ingresso para você participar do curso Operação Receita? Pasmem. Gente, é uma taxazinha simbólica de 30 reais. Tu tem 30 reais aí? Sério, de verdade? Gente, o valor é simbólico, mas o resultado que isso pode trazer para você, indiscutivelmente pode mudar o futuro da carreira da tua carreira profissional, e para não dizer, quiçá, né, o futuro da tua vida, da tua família. Né? Porque de repente tu tá aí ganhando 2 mil reais por mês, e no estralar de dedo, de repente tu tá ganhando 20, 30 mil reais por mês, né? Assim, é uma mudança da água pro vinho, literalmente. É claro que assim, não é bem assim, né, no estralar de dedo, porque tem todo um processo de estudo que você vai ter que se preparar, que não é do dia para a noite, claro. Mas o que eu quero te dizer é que assim, se você plantar a sementinha, se você regar e se você tratar, você tem a plena capacidade de conseguir passar em um concurso desse e alcançar salários aí de mais de 20 mil reais por mês. E te digo mais, você ainda tem a capacidade de conseguir isso ainda agora em 2026, certo? Então, o que tu tem que fazer agora? Né? Se você pretende ser aprovado no exame de suficiência, se você pretende ser aprovado em um concurso da carreira fiscal, o que você vai fazer? Vai aparecer um QR Code aqui, ó, aqui na tela,
onde você pode escanear esse QR Code para você poder fazer sua matrícula, ou então vai clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar fixado no chat também, e você pode comprar o seu ingresso por inacreditáveis R$30. Gente, dia 14 e dia 15, das 9h30 até as 17 horas, 2 dias inteiros em que passaremos juntos para você aprender a contabilidade cobrada em concurso público, tá? E eu já estou fazendo um valorzinho simbólico para depois você dizer: o Oswaldo fez muito caro, eu não tenho condição de poder participar, minha Nossa Senhora, e agora, gente? Tá aí, ó, valorzinho simbólico para você poder participar desse evento, que tem uma taxa simbólica, mas que o resultado que ele vai te proporcionar, com toda certeza absoluta, ele pode mudar o futuro da tua vida e o futuro da tua família. Então, se você estiver disposto a, daqui a pouco tempo, se Deus quiser, se tornar um auditor fiscal, seja da Receita Federal, seja da Receita Estadual, você vai fazer o seguinte: você vai clicar nesse link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, vai fazer a sua matrícula, né? Quando você clicar no link aqui embaixo ou escanear o QR Code, vai aparecer essa tela aqui, ó, produção, bota aí comigo, ó, pronto. Vai aparecer aqui essa tela, né? Tá aqui a data do nosso evento, né? Que vai acontecer dia 14 e dia 15 de março, né, das 9h30 até as 17 horas, a gente vai passar um dia inteiro e vai ser um grupo fechado, tá, gente? Seleto, né? São poucos alunos que vão estar lá presentes com a gente. Vai ser uma aula ao vivo lá pelo Zoom, onde estaremos juntos lá. Você vai poder clicar aqui, ó, em garantir aqui seu ingresso. Você vai clicar aqui embaixo. Aí você clica aqui para você poder adquirir o seu ingresso. Vai abrir aqui o nosso gateway de pagamento. Você vai colocar aqui seus dados pessoais. E pode acreditar, você ainda tem a condição de parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Olha isso aí, ó. O valor de R$30, se tu quiseres, ainda parcela em 12 vezes. Tu tem aí R$3,08? Sério. Gente, tá mais barato do que um cafezinho, né? Porque nem um café hoje em dia tu não consegue mais comprar com R$3, né? Então tá aí, né? Produção, volta para mim agora. Volta para mim agora. Então, tô praticamente te intimando, né? Tô te convocando para você estar presente ao vivo lá comigo, né? Uma taxazinha simbólica de R$30, com toda certeza absoluta cabe no teu orçamento. Tu só não participa no final de semana se tu não quiser, né? Vai ser ao vivo, com transmissão no Zoom, só para poder ficar claro, tá, gente? Não é um evento presencial, você não precisa vir a Fortaleza, né? Porque teve aluno que veio falar com a gente: poxa, Oswaldo, é o dia todo, mas é em Fortaleza, não tenho condição de ir. Não, gente, vai ser ao vivo, com transmissão ao vivo, né? Então você vai poder assistir aí da tua casa, de onde você estiver. É só você ter acesso à internet para você poder assistir, assim como você está assistindo aqui a nossa aula de agora. Legal? Então, tá aí o convite feito, né? O QR Code está aqui na tela. Adquire teu ingresso. Se você já adquiriu o seu ingresso, coloca aí, tô dentro, no chat aí para eu poder saber. Quem já adquiriu o seu ingresso, coloca tô dentro aí para eu poder saber. E a gente vai se encontrar aí no final de semana, sábado e domingo, o dia inteiro, para a gente poder respirar a contabilidade cobrada em concurso público. E eu vou tornar simples o que hoje talvez você entenda que seja extremamente difícil e complexo de entendimento, e de fato para muita gente porque, enfim, né, você vem com uma bagagem muito fraca da faculdade, né, assim, um conhecimento muito razoável, né, muito raso, né, então a gente vai aparar essas arestas aqui ao longo do caminho, tá? E só outro detalhe importante, tá? Precisa ter CRC ativo para poder fazer o concurso para auditor fiscal? Não precisa ter CRC ativo. A única coisa que você precisa ter é graduação, né? Mas, Oswaldo, eu estou terminando a minha faculdade, eu posso fazer a prova? Pode. Você só precisa estar com o seu diploma no dia da posse, né? Quando você for entregar a documentação, você tem que provar que está graduado, né? Então, o teu diploma vai ter que estar na mão. Se no dia que tu for convocado, tu não tiver graduado ainda, aí ferrou, né? Aí chora as lágrimas que tiverem que chorar, porque tu não vai conseguir passar no concurso. Beleza? Então tá aí. O convite está feito para você poder participar. Tu só não participa se tu não quiser, que uma taxazinha simbólica de R$30, né? É só para poder não dizer que não foi de graça. Beleza? Show de bola? Então tá aí. Avisa os dados, vamos então voltar aqui para a nossa próxima questão. Produção, vou só tirar aqui o bicho aqui da tela, peraí. Aí eu volto para cá, né? Aí eu clico aqui e pronto. Pode colocar na tela aí, produção, vem comigo. Aí, ó. Estávamos na quarta questão, né? Terminamos aqui a nossa quarta questão, os R$50 mil que foi o que a questão pediu, gabarito D de doido, né? Doido para ser aprovado, né? Muito bom. Então, lembrando que a questão estava pedindo para a gente só da caixa grande, né? Ele não pediu da caixa
ele não pediu da caixa pequena. Só fiz aqui o da caixa pequena a título de conhecimento, tá? Para você poder saber. Como a gente estava aqui com um rateio, ó, 62,37, e ele só queria da caixa grande, então basta eu pegar aqui o meu custo indireto, que é de 80 mil reais que a questão colocou. Tá aqui os 80 mil. Então, desses 80 mil, 62 foi para o produto A, 37 foi para o produto B. Oswaldo, de onde é que saiu esse 32 e esse 37? Aqui, ó. A questão diz que rateado de acordo com o gasto da matéria-prima utilizada. Né? Então, a gente tem que saber o rateio aqui da minha matéria-prima. Né? Então, a nossa matéria-prima total foi de 3.200. Né? Então, 3.200. Se eu pego 2 e 1.100, acha que é a proporção entre cada uma delas. Beleza? Então, tá aí. Questão 4 foi para a conta. Vamos, então, para a nossa questão de número 5. Né? Outra questãozinha da FGV aqui para a gente poder trabalhar. E ela diz assim, ó. Uma indústria mecânica de precisão fabrica dois componentes principais. A engrenagem, que ele está chamando de A, e o pistão, que ele está chamando de B. Conforme dados apresentados dessa tabela abaixo. Ele deu aqui a tabela. A empresa incorre em custos fixos de fabricação, depreciação de maquinário, supervisão de fábrica e manutenção no valor de 360 mil no período. Beleza. Nesse método de custeio por absorção, os valores unitários dos componentes, engrenagem A e pistão B, são respectivamente iguais a quanto, né? Então vamos aqui na nossa questão, né? Muito bom. Vamos, primeiro passo, gente, primeiro passo. Vamos aqui passo a passo para a gente poder acertar a nossa bendita questão, né? Porque ele falou aqui para a gente, pelo método de custeio por absorção, os custos unitários, deixa eu só dar uma relida aqui, ó. Uma indústria mecânica de precisão fabrica dois componentes, a total, conforme os dados apresentados na tabela, enquanto incorre em custos fixos 360. Pelo método custeio por absorção, os valores dos componentes, tá. Ele deu aqui o componente, o tempo de cada um deles, legal. Então vamos lá. O que eu tenho de tempo de cada um deles, né? Aqui no nosso processo, eu tenho duas horas aqui Tem só um errinho aqui, gente, porque aqui não é 2, né? Aqui é 3, ó. Tá? Aqui é 3, ó. Porque o 3 aqui da engrenagem, né? Ó. Então, 3 vezes 10, 3 vezes 10, beleza? E aqui 2 vezes 15, ó. Pronto. Pra gente poder ver as nossas horas totais aqui, né? Porque aqui é o tempo que eu gasto para cada um deles e aqui o total de unidades que eu produzo nessa operação, né? Então, o meu total de horas foi quanto? Então, aqui eu gastei 3 horas para cada unidade, são 10 mil unidades. Aqui eu gastei 2 horas para cada unidade, são 15 mil unidades. Então, 3 vezes 10 dá 30 e 2 vezes 15 dá 30 também. Então, 30 com 30 dá 60. Então, achamos aqui o nosso total de horas. Beleza. A questão está falando aqui para a gente que eu gastei ao todo 360 mil reais. 360 mil para eu poder gastar em 60 horas aqui, ó. 60 horas que foi produzido, ou seja, eu gastei efetivamente R$6 por hora trabalhada, legal? Juntando a engrenagem e o pistão B. Beleza, show de bola. Então, nesse sentido, quanto é que vai ser o meu custo unitário? Ora, se R$6 é o meu custo unitário e o meu produto A eu gastei 3 horas, então 3 vezes 6 dá 18. Beleza. E no segundo, o pistão gasta 2 horas. 2 vezes 6, 12. Então aqui eu chego em 18 com 2, 18 com 12, item A, a nossa alternativa correta. Então, recapitulando aqui, ó, o que foi que a gente fez? Primeiro passo. No primeiro passo, a gente calculou as horas totais. Beleza. Show de bola. Calculamos todas as horas que foram consumidas no projeto. 60 mil horas. Legal. Essas 60 mil horas eu gastei para poder... Eu consumi, né? Na verdade, eu demandei 60 mil horas e eu gastei 360 mil. Então, no meu segundo passo, o que foi que eu fiz? Eu confrontei os 360 mil com as 60 horas que foram trabalhadas.
para poder saber efetivamente quanto é que eu estou gastando por hora trabalhada. Então, eu estou gastando R$6 por hora trabalhada. Muito bom. Se o meu produto A consumiu 3 horas e meu produto B consumiu 2 horas, aí fica fácil para a gente poder achar o valor unitário de cada um deles. Não é isso? Beleza. Show. Show de bola. Maravilha. Por que a gente teve que fazer isso, Oswaldo? Porque bem aqui, ó, se você parar para prestar atenção, ele deu R$360 mil. Só que esse R$360 mil é meu custo da minha operação toda, tanto da engrenagem quanto do pistão. Não está específico para cada um, né? Então eu tenho que calcular o total para depois eu calcular o unitário. Então é assim que a gente calcula. Então está aqui o primeiro passo, está aqui o segundo passo, está aqui o terceiro passo. Bonitinho, separado, detalhe por detalhe, passo a passo. Gente, ó, produção, volta para mim aqui, ó. Estou explicando para vocês minuciosamente, do mesmo jeitinho que eu trabalho lá nas nossas aulas, tanto da turma Ninja do CFC, voltado para a prova do exame de suficiência, como da turma da Operação Receita, voltado para a parte de concurso público. Todo o material que a gente vai trabalhar tem esse checklistzinho aqui, ó. Primeiro passo, tananã, tananã. Segundo passo, tananã, tananã. Terceiro passo, tananã, tananã. Gente, para toda questão tem um checklist com um passo a passo para você poder acertar a questão. Então, siga essa rotina, porque às vezes o grande dificultador nas questões de custos é porque você olha para a questão, você não sabe qual é o começo, meio e fim. Você não sabe por onde é que começa, você não sabe interpretar a questão, você não sabe responder a questão, você não sabe concluir os dados da questão. Então, assim, o que facilita dentro do processo para você poder ter essa disruptura, digamos assim, conseguir finalmente você aprender custos? Quando você segue um checklist. Quando você segue um checklist, é a mesma coisa de você não saber o destino, mas você botar lá no Google Maps ou então no Waze, no mapa, para você poder chegar no local. O mapa não diz lá, dobra à direita, às 200 metros, dobra à esquerda, ele não te diz lá o roteiro, né, o caminho. Você pode não saber chegar, mas se você seguir aquele Waze ali, né, aquele Google Maps, sei lá o aplicativo que você usa, você não chega ou não chega no destino? Chega. Então aqui é do mesmo jeito. Tem um checklist para cada conteúdo que precisa estudar. Então aqui a gente está vendo aqui um pedaço, né, uma parte do checklist nas questões de custos, né? Rosaldo, tem mais coisa para poder tratar sobre isso? Tem, né? Principalmente aquelas questões quando envolve rateio, que tem 2, 3, 4, 5 produtos, aí você tem que ratear os custos indiretos dentro da linha de produção. Tem mais questões que precisam ser trabalhadas. Não dá tempo a gente ver tudo aqui hoje, mas pelo menos aqui já dá um pontapé de partida bem legal, beleza? Volta para mim, produção, vem comigo. Então, questão de número 5, item B. Item B? Ou item A? 18 com 12, 18 com 12. A de avião, né? Aqui tá B de bola. Como diria meu filho, né? Deu bobeira aqui, né? Não é B de bola, é A de aprovado, né? Maravilha, muito bom. Então, questão 5 foi para conta. Vamos então para a nossa última questão aqui da nossa aula de hoje. Uma provinha que já caiu uma questãozinha que já caiu na prova do exame de suficiência, ela diz assim, ó. Ela diz assim, ó. Uma sociedade empresária é uma indústria que produz cortinas, sendo fabricados 2 modelos. Então tem a cortina que ela é amarela e eu tenho a cortina que ela é vermelha. Muito bem. Essa indústria apresentou os seguintes dados na sua produção. Ele deu aqui os dados e ele pergunta: considerando essa empresa utiliza o método do custeio por absorção para a apuração dos custos dos seus produtos e que os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor da matéria-prima consumida. Opa! Olha o que foi que ele deu aqui, ó. São apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima consumida. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dando para nós o nosso critério de rateio, né? Então, ó, apropriados, ou seja, ele está me dando aqui o nosso critério de rateio. Olha aí que beleza, tá? Muito bom. Assinale a seguir o custo total da cortina vermelha. Eu quero só da vermelha. Então, vamos lá. Beleza. Show de bola. Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro passo, onde a gente vai calcular a matéria-prima que foi consumida, né? Então vamos aqui, o que eu tenho de matéria-prima. Minha matéria-prima que foi consumida foi R$20 por unidade na amarela e 15 na vermelha. Vamos lá. 20 na amarela, 15 na vermelha. Quanto é que é o custo, né?
Produção, 300 e aqui produziu 400. 300 e 400. 20 reais, produzir 300. 15 reais, produzir 400. Pronto. Então, minha matéria-prima total, eu gastei 12 mil reais. 12 mil reais foi o meu gasto total com minha matéria-prima. Beleza, show de bola. Vamos lá. Desses 12 mil reais, a minha produção... Agora na nossa... Peraí, gente, só um segundinho. Eu me engasguei aqui. Eu nem engasguei, a garganta que secou aqui. Beber aqui uma águazinha para poder calibrar. Muito bom. Então agora no segundo passo a gente vai calcular a proporção da nossa matéria-prima consumida com a cortina vermelha, que é o que a questão está pedindo. Certo? Então vamos lá. O que eu tenho de cortina... O que eu tenho de cortina vermelha, né, na nossa composição aqui, ó? A nossa cortina vermelha, ela tem 6 mil reais que foi gasto, ó. Certo? 6 mil de um total de quanto? De um total de 12, concorda? Então, ao todo, minha matéria-prima foi 12 mil, certo? Só que só a parte da vermelha foi quanto? 6, ou seja, metade, 50%. E para que eu estou fazendo isso, Oswaldo? Para que a gente está fazendo isso? Ora, porque se a gente olhar aqui agora em relação à questão da nossa operação, para a gente poder calcular aqui o nosso custo fixo unitário, a questão está falando que meu custo fixo foi de quanto? 10 mil. Então, esse 10 mil reais aqui, ó, que é o custo indireto, uma parte vai para a cortina amarela e uma parte vai para a cortina vermelha. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? 50% desses 10 mil reais aqui, ó, é o meu gasto com que vai específico para a cortina vermelha, né? Show de bola. Opa, volta. E a minha cortina vermelha eu tive uma produção de quantos? Produção acabada, 400. Ou seja, eu tive um custo total de 5 mil para 400 unidades, ou seja, o meu custo unitário é quanto? É 12.500 não, né? R$12,50. Show de bola. Então, vamos recapitular. Meu custo fixo unitário é o quê? Meu custo fixo unitário é os 50%, do meu custo indireto, que é quanto? 10 mil. Certo. Então, aqui eu gastei 5 mil. Só que esses 5 mil eu gastei para fazer uma produção de quanto? De 400 unidades. Então, se eu divido isso aqui por 400, aí eu chego nos 12,5. Certo? Muito bem. Só que o que a questão quer não é o custo indireto, o custo fixo unitário. A questão está pedindo para a gente o quê? O custo total. E para achar o custo total, eu tenho que somar o custo direto mais o custo indireto que foi rateado. Confere? Muito bem. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó? O que eu vou fazer agora? Eu tenho de custo aqui da minha matéria-prima, R$15 por unidade, são 400 unidades, beleza. Aqui, ó, minha mão de obra direta, R$5, R$5 vezes as 400 unidades, e o meu custo indireto que foi rateado, ó, 12,5 vezes as 400 unidades. Pronto, agora eu acho meu custo total, 6 mil, 2 mil, 5 mil. E eu chego num custo total de quanto? De 13 mil reais aqui, ó. Muito bom. Então, gabarito da questão de número 6, item D de dado. Item D de doido, né? Doido para ser aprovado. Professor, volta para mim aqui. Beleza, beleza. Show de bola. Gente, então tá aí. Finalizamos, então, as nossas 6 questões que tratam sobre custeio, né? Custos é um conteúdo que cai sempre na prova do exame de suficiência. Para quem estuda para concurso público também, a parte de teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, contabilidade gerencial, contabilidade de custos, também são disciplinas importantíssimas na parte do concurso. E te digo mais, essas top 5 disciplinas aqui, ó, teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, custos e contabilidade gerencial, ela está entre as 2 ou 3 disciplinas mais
com maior volume de questões em provas de concurso público. Gente, vocês estão percebendo que tudo que a gente está vendo aqui para a prova do exame de suficiência, tu pode aproveitar para o concurso? Tu tá percebendo o raio do tamanho da oportunidade que está na tua mão de tu fazer uma dobradinha e estudar para um concurso da Receita e estudar para a prova do exame de suficiência ao mesmo tempo, porque os conteúdos são congruentes, eles casam lindamente. Pessoal, vamos lá. Assim, eu quero que vocês aterrizem aqui numa coisa importante que talvez não tá claro na mente de vocês, assim, né? Às vezes a vista está embaçada e a gente não está vendo direito. Gente, concurso público para auditor fiscal, seja da Receita Federal, seja da Receita Estadual, é que nem jogo de Copa do Mundo. Não é um concurso que acontece de ano em ano. Né? Não é igual a prova do exame de suficiência, que todo semestre tem 2. Prova de concurso público para Receita é um concurso que acontece, via de regra, pelo menos a cada 3 ou 4 anos. Então, se tu perder essa prova agora, desse concurso que vai acontecer agora, em 2026, né? Quem sabe a gente se encontra lá em 2030, né? Quem sabe a gente se encontra daqui em 2030. Como é que a gente vai estar em produção em 2030? Né? Ixi, Maria, a gente vai estar velhinho, né? Querendo ficar velhinho já, né? Ixi, Maria. Gente, então tá aí. Pessoal, não deixa a oportunidade passar. Mas, Oswaldo, eu tenho pouco tempo para poder estudar. Gente, né? Produção, deixa o QR Code aqui na tela, tá? Né? Não tira ele daí, não. Ó, pessoal, eu sei que, assim, por questão de profissionalismo, a gente sempre quer fazer o melhor que a gente pode. E às vezes a gente quer deixar para poder começar alguma coisa quando a gente efetivamente está com o tempo sobrando, digamos assim, quando a gente está com um tempo muito tranquilo para poder estudar. Não é assim, não vou começar a estudar agora não, porque eu só tenho 1 hora para poder estudar por dia, é perca de tempo. Gente, mais vale 1 hora estudando todo dia do que você parado sem estar estudando nada. Às vezes a gente está esperando um momento ideal para poder começar a estudar, quando as coisas conspirarem ao nosso favor e tal. Gente, a gente dança conforme a música. Se você tem 1 hora para poder estudar por dia, estuda 1 hora. Se você tem 2 horas para poder estudar por dia, estuda 2 horas. Se você tem mais tempo para poder estudar por dia, ótimo, estuda mais tempo. Cada um se vira do jeito que pode. O que eu estou querendo te dizer aqui é o seguinte: dê o seu melhor, independente de qualquer coisa. Se você só tem 1 hora para poder estudar por dia, cara, faça o melhor que você puder dentro dessa 1 hora. E a tua hora vai chegar também. Gente, só não passa quem desiste no meio do caminho. Fato. A grande discussão que a gente vai fazer aqui não é se você vai passar, é quando você vai passar. Porque você só não vai conseguir se você desistir no meio do caminho. E o bom disso tudo, gente, é porque não vai ter um concurso só para poder fazer. Tem vários concursos aí. Eu até coloquei aqui no Instagram, não sei se vocês chegaram aqui a ver. Não sei se eu consigo colocar aqui, produção. Será que eu consigo, hein? Deixa eu ver se eu pego fácil aqui, produção. Tá aqui, ó. Deixa eu dar um F11 aqui, ó. Pronto, vai lá, ó. Aumentar mais um pouquinho a tela. Só vai até aqui, cara. Pronto, do jeito que tá aí dá pra ver. Pronto. Gente, olha aqui, ó. Concurso com salário de 41.800. Aqui, ó, 39.500. Aqui o Distrito Federal, 37. Ceará aqui com 33. Alagoas com 33. Tocantins também com 33. Aqui, ó, 113 vagas mais cadastro de reserva. Aqui 100 mais 200. Aqui 25 mais 25. Olha aqui Roraima e Rondônia com 41 e 39 mil de salário inicial, velho. Meu pai amado do Pepé de Socorro. E aqui é só alguns dos concursos. Tem o INSS Niterói, tem concurso para auditor de Manaus também, que também está cotado para poder sair. Gente, produção, volta para mim aqui, pelo amor de Deus. Gente, tem vários concursos para poder acontecer em 2026 em vários estados do Brasil, para você poder fazer. Além do concurso para auditor fiscal da Receita Federal, que é nacional, né? Que esse aí provavelmente deve acontecer no começo do próximo ano. Esse aí vai demorar um pouquinho mais. Mas os outros, gente, cara, assim, é praticamente o ano de ouro para quem está trabalhando e estudando para concurso público. Porque, assim, cara, assim,
Faz muito tempo que eu não vejo tanto concurso da área fiscal acontecendo literalmente ao mesmo tempo. Dá para você começar a estudar e ser aprovado em um concurso para auditor fiscal. Agora, claro, tem que se empenhar, tem que se dedicar, tem que estudar, porque não dá para passar no milagre. Né? Assim como no exame de suficiência você não consegue passar à toa, para concurso público também não. E aqui eu estou te propondo que você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue estudar para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal e consegue estudar para o exame de suficiência. É claro que inicialmente, como a prova do exame de suficiência está mais perto, digamos assim, né? Está mais colado, então a gente vai cravar o edital e pegar logo os conteúdos que são dessa primeira prova, que é a do exame de suficiência, estuda logo ele. Passou a prova do exame de suficiência, você só vai continuar o estudo. Agora para um concurso público. Então já vi esses conteúdos aqui, ótimo, beleza. Então vamos fazer a triagem e ver o que está faltando agora. Gente, uma oportunidade única de concurso público para você poder fazer e literalmente mudar o futuro da tua vida. Produção, bota o slide na tela de novo aqui, ó. Para vocês poderem ver isso aqui, ó. Rondônia e Roraima, 41.800. 39 mil. E não vamos pegar logo os do topo lá de cima, não. Vamos pegar o lá de baixo, Tocantins, Alagoas, Ceará, 33 mil. Gente, 33 mil já é muita coisa. 33 mil de salário inicial? Quanto é que é o fim de carreira? Tu pode chegar a 50 mil de salário? Gente, sinceramente, assim, a não ser que você queira ser empresário, né? Volta para mim, produção. A não ser que você chega para mim e diga assim, Oswaldo, mas eu quero abrir minha empresa de contabilidade, eu quero seguir na iniciativa privada, beleza. Mas se o que você quer é concurso público, e você negligenciar isso daqui, né, você está dando um tiro no seu pé. Porque não é todo ano que tem concurso para auditor fiscal desse jeito aqui, não. Isso aqui é uma oportunidade que está passando agora e pode escrever o que eu estou dizendo. A próxima vai ser lá em 2030. Né? Porque concurso para auditor fiscal não tem todo ano. Né? Teve até um aluno que perguntou recentemente aqui quando é que ia ter concurso para o Paraná, salvo engano. Né? Quando é que ia ter concurso para o Paraná. Né? Paraná já teve ano passado. Né? Quando é que vai ter de novo? Ano que vem não vai ter, com toda certeza absoluta. Né? Tinha gente perguntando do concurso para auditor fiscal de Manaus. Né? Manaus não, do Maranhão. O último concurso que teve foi em 2010. Né? Está previsto para poder sair na lua agora de 2026. Né? Ou seja, nós estamos em 2000 e... Não, teve em 2016, salvo engano agora. Enfim, mas faz mais de 5, 6 anos que teve o último concurso para o Maranhão, né, para você poder ver a distância entre uma prova de um concurso e outro, tá? Então, eu estou praticamente te convocando aqui, te obrigando, né? Não posso te obrigar, na verdade, né? Assim, mas estou te alertando com todas as letras da oportunidade ímpar que está batendo na tua porta, né? Para você poder se preparar, né? Para a prova do exame de suficiência, obviamente, porque você precisa, né? Mas também você se preparar para um concurso desse, porque ele pode ser a virada de chave aí na tua vida para você mudar o futuro da sua vida e da sua família, né? Então, se você quiser participar, né? Eu não vou dizer que é de graça, né? Praticamente, porque é uma taxa simbólica, né? R$30 é o valor de matrícula para você poder adquirir o seu ingresso e participar do curso Operação Receita, dia 14 e dia 15 de março, das 9h30 até as 17 horas, ao vivo no Zoom. Você pode fazer sua matrícula clicando aqui nesse QR Code que vai estar... Clicando não, né? Escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicando no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Adquire o teu ingresso e a gente se vê ao vivo. E vamos mergulhar assim fundo para poder transformar esse sonho em realidade. Beleza? Gente, então, por aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e vamos juntos rumo à tua aprovação. Tchau, tchau. Eu sou muito nervosa. Só que só com o tempo que eu passei a entender que o nervosismo, ele também me bloqueava. Sabe quando você está sob pressão e aí o seu cérebro some tudo. Foi inexperiência. Na faculdade, não foca muito, né? Então eu saí muito crua, não tinha uma noção, não tinha um direcionamento. Eu sou mãe de 3 filhos, eu trabalho o dia todo, minha mãe fica com eles. E eu não sou casada, né? E a minha luta constante é por eles. Né? E aí foi quando eu encontrei, através da rede social, né, o senhor.
né? Em um dos seus vídeos, gente, aquilo encheu meu coração. Eu falei, gente, eu tenho que participar dessa aula. E eu lembro que eu não tinha dinheiro nessa época, e aí eu corri para minha irmã, aí eu falei, por favor, minha irmã, ela é mais nova que eu falei, me empresta o seu cartão. Aí eu falei, divide aí, eu pago na tua conta, mas eu preciso fazer, porque eu botei na cabeça que eu precisava passar. Foi muito difícil. Mas aí foi quando eu vi, eu olhava para os meus filhos de novo, olhava para a dificuldade que eu tenho na minha casa, e aquilo me fez ganhar fôlego, me fez ganhar força. Fui com o olho fechado lá e passando o dedo. Aí quando eu olho que eu vi aprovado, no primeiro momento eu fiquei assim, aprovado? Tipo assim, na hora eu falei, não acredito, aprovada. Aí eu dei um grito, mas foi um grito assim, eu acho. A minha mãe falou assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a Dani. Na hora ficou todo mundo estapelado pra porta do meu quarto. Falei, Dani, o que foi? Aí eu abri a porta e comecei a chorar. Mãe, eu passei, e foi choro em cima de choro, assim, aquele choro de desabafo. Obrigada, professor. Eu agradecer aqui ao senhor também pela dedicação. O professor pega a gente mesmo assim pela mão. Eu lembro quantas vezes eu aqui na frente do computador. Eu lembro que o meu rosto fazia assim e voltava. Falei, não, acorda, por causa do cansaço, né? Não é fácil. A volta realmente, ela não é fácil. Mas o sabor dela, quando a gente alcança, é indescritível.